Olá a todos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a essa segunda live sobre o duplo quântico. Cláudia, boa noite, seja muito bem-vinda. O assunto de hoje é sobre o duplo quântico, para quem conhece, para quem não conhece, sobre a lei do desdobramento do tempo, do Jean-Pierre Guarnier-Mallet, onde eu tenho um curso que eu falo profundamente sobre esse assunto. Para vocês terem uma ideia, Eliane, boa noite, seja bem-vinda. Para vocês terem uma ideia, tudo que está acontecendo no planeta está dentro desses ensinamentos do Jean-Pierre Guarnier-Mallet, tá? E continuando, eu podia falar aleatoriamente, como eu já fiz outras lives, mas eu quero ler para vocês algumas páginas. Vou fazer mais umas duas lives, tudo bem? Eliane, seja bem-vinda, tá? Lendo mesmo para vocês. Esse livro aqui ele é muito complexo, ó, do Jean-Pierre Guarnier-Mallet, tá vendo? Ele é totalmente científico. Foi um estudo científico que ele fez. Ele levou 15 anos estudando esse assunto. E ele descobriu a lei do desdobramento do tempo e do duplo quântico, que nada mais seria o nosso espírito, que é um princípio vital que todos nós temos. Sem ele, nós não sobreviveríamos, entendeu? E eu já fiz várias lives falando sobre esse assunto. Eu já falei também no outro vídeo. Eu tenho uma playlist lá no meu canal no YouTube, aqui também no Instagram tem, falando muito sobre esse assunto. E tem um curso que estão com inscrições abertas, com desconto especial de final de ano para vocês, tá? E o assunto de hoje é: o presente atualiza futuros potenciais criados pelo passado. Olha que interessante. O presente atualiza futuros potenciais criados pelo passado. Eu só coloquei futuros potenciais. E eu vou ler umas 2 páginas para vocês sobre este assunto. Fica meio maçante, meio monótono, mas se você prestar atenção, você vai saber a profundidade desse assunto, tá? A prova dos 4 da realidade e do futuro. Lembrando, gente, que o duplo quântico nada mais é do que um princípio vital. Sem ele, não há vida no nosso corpo físico. É ele que guarda o nosso corpo físico. O duplo quântico é o seu eu falo em outros vídeos, outras lives que eu já fiz, é o seu eu de luz, o seu eu ondulatório. É com ele, e aquela parte está escrito no Apocalipse, que o nosso corpo se transformará, e todos vestirão vestes brancas. Na realidade, não são vestes brancas. O nosso corpo se transformará em um corpo de luz quando houver a fusão total com o nosso duplo, que nada mais é do que o nosso espírito. E por que há sofrimento na Terra? Por que está esse sofrimento em todo o planeta? Porque as pessoas não sabem qual é a sua missão de vida. Boa noite, Roseli. Seja bem-vinda, querida. As pessoas não sabem o que elas vieram fazer aqui. O que nós viemos fazer aqui? Dentro desse estudo do Jean-Pierre Guarnier-Mallet, para quem quiser pesquisar sobre o assunto, nós estamos aqui para apagar os potenciais perigosos que foi criado pela humanidade. E por isso que nós estamos nesse exato momento do planeta, nessa transição, que eu vou fazer um vídeo falando sobre essa transição planetária e sobre o duplo quântico. O que os potenciais criados pela humanidade? Nada mais é de que todos os pensamentos que foram emitidos
pela humanidade desde Adão e Eva. Esses pensamentos, eles estão reverberando pelo universo, criando potenciais perigosos. O que é isso, potenciais perigosos? Olha, presta atenção no que está acontecendo no planeta e no Brasil. Não são potenciais perigosos? Terremotos, tsunami, guerras, fome, pestes, pandemia. Entenderam? Isso são potenciais criados pelos pensamentos das pessoas. E dentro desse estudo, ele fala que nós estamos aqui para apagar estes potenciais. Esta seria a nossa missão neste planeta e neste momento dos acontecimentos, para vocês terem uma ideia, a profundidade desse assunto. E como a gente faz isso, gente? Mudando a forma de pensar e a forma de ver o mundo. E isso a gente faz junto com o nosso duplo quântico. O nosso duplo quântico seria nós na dimensão da luz. Olha que maravilha, gente, que lindo. O duplo quântico é aquilo que eu já falei na outra live. Oi, Marieta, tudo bem? Boa noite. Saudade de você, viu? Dos nossos encontros. Ó, o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. O nosso duplo é nós mesmos na dimensão da luz, na dimensão espiritual. Por isso, sem essa dimensão da luz, sem esse corpo de luz, que seria o nosso duplo quântico, nós não existiríamos. Não existiria vida no nosso corpo. Quem dá vida para o nosso corpo é o nosso duplo quântico. Por isso que fala que é um princípio vital que todos nós temos, ok? Vamos lá. É assim, eu falo que é um pouco maçante, eu assisti o outro vídeo, vi que é um pouco maçante ficar lendo, mas é para vocês entenderem. Esse livro, ele é muito complexo, você tem que estudar muito ele para você entender exatamente do que se trata. E eu estudei, assim, muito sobre esse assunto. A prova dos 4 da realidade do futuro. O envelhecimento diferente de um espaço a um outro só seria suposição se essa diferença de tempo de vida não tivesse sido rigorosamente evidenciada através de uma experiência científica perfeitamente reproduzível. Gente, isso aqui... Oi, Cleia, tudo bem? Seja bem-vinda, querida. Isso aqui é um estudo científico. Não é balela, não é coisa inventada, não é coisa minha. Eu achei assim muito, muito importante passar para vocês sobre esse assunto. Inclusive, que eu já falei, eu modelei, eu formei um curso em cima desse assunto para explicar página por página, porque ele é totalmente científico. Aqui no final dele, ó, tem muitos cálculos científicos, muitas figuras, difícil de entender. Eu tive que estudar e pesquisar outros assuntos para conseguir passar claramente isso daqui dentro do curso. Entende? Vamos lá. Durante muitos anos, a maioria dos cientistas recusou a ideia de um envelhecimento mais lento para um viajante do espaço, como uma simples aceleração ou desaceleração necessária para deixar um espaço. Poderia modificar o tempo? Isso parecia inimaginável. Mas quem conhece a realidade dos tempos? Nós já temos dificuldade em conhecer a realidade da matéria? De fato, um homem pesa 1 tonelada dentro de um carro em alta velocidade que se choca contra uma árvore, sem cinto de segurança. Ele atravessaria o para-brisa como uma bala. Ele é igualmente pesado quando decola dentro de uma nave espacial. Se ele ignorasse as forças colocadas em ação por causa da brutal aceleração ou desaceleração
ele pensaria que seu corpo estaria mais pesado. Ele não percebe nisso a consequência de um movimento. Ele está falando de um experimento científico que foi comprovado, essa parte da relatividade do tempo e também do peso, né? Do peso. Uma pessoa, quando o carro bate, a velocidade, o peso da pessoa triplica, vira toneladas. Por que não tirar a mesma conclusão a respeito do tempo? O cosmonauta decola num tempo e volta noutro. Eu falei isso no outro vídeo da viagem do tempo, né? Para ele não há nenhuma mudança. Ele pode até mesmo pensar que o tempo é ligado ao espaço que ele percorre, mudando de mundo. Seu relógio modifica a velocidade das agulhas. Isto é ilusão? Em 1971, essa modificação foi perfeitamente observada e controlada durante uma experiência irrefutável. Dois cientistas utilizaram relógios atômicos. Graças à extrema precisão desses novos aparelhos de mensuração, eles demonstraram que um passageiro dentro de um avião dando uma volta ao redor da Terra, seja em direção ao leste, onde a aceleração é fraca, sentido de rotação da Terra, seja na direção oeste, onde a aceleração é mais forte, sentido contrário, não envelheceria tão rápido quanto na Terra. Isso aqui foi comprovado. É milésimos de segundo menos, como fala assim, mais novo, não mais velho, né? Diferença suficiente de maneira que o resultado enterrou definitivamente todas as suposições e elucubrações passadas. O presente atualiza futuros potenciais criados pelo passado. Existiria, então, de maneira incontestável, uma possibilidade de criar o futuro a cada instante. Gente, isso aqui é tão sério que eu fiquei, assim, estarrecida. Eu fiquei uma semana, assim, parece que eu não estava em mim, quando eu comecei a estudar profundamente sobre esse assunto. Gente, como assim que a gente não sabia disso? Deveria saber isso há muito tempo. Agora que está vindo à tona. Isso faz parte da nova era que nós estamos adentrando, ou se não, já estamos dentro, tá? Isso aqui tudo faz parte do que está acontecendo no planeta e essa nova era que está vindo. Ele está mostrando claramente o porquê da criação do planeta, da vinda de Jesus, de Adão e Eva, do porquê que a gente está aqui, o que vai acontecer no finais dos tempos. Lá ele está explicando sobre o Apocalipse, a vinda de Jesus, que ele não veio para aquele povo de 2000 anos atrás, foi justamente para esse momento, entendeu? Deixa eu explicar para vocês, antes de eu continuar aqui, uma parte bem interessante. Tem uma parte na Bíblia que fala que Jesus fala assim, nos evangelhos, eu sou a porta e ninguém vai ao Pai senão por mim. Aqui nesse estudo, gente, olha o que ele explica. Ó, eu tô falando aqui que essa é minha interpretação, tá? Pode ser que você vai ler e tem outra interpretação. Cada um tem a sua interpretação e o seu ponto de vista, entendeu? Por isso que nós não devemos julgar nunca as pessoas. Cada um vê Deus de uma forma, sente Deus de uma forma. Jesus fala, ninguém vai ao Pai senão por mim, eu sou a porta. E aqui nesse estudo, o que ele fala a cada 2000 anos, mais ou menos 2160 anos, de uma era para outra. Nós estávamos na era de peixes e estamos entrando na era de aquário. Não tem nada a ver com signos, tá, gente? Não tem nada a ver na era de aquário. Abre-se um portal. É como se fosse uma fenda na dimensão do tempo e espaço. É como se abrisse uma fenda da terceira dimensão para as outras dimensões superiores. Todas as dimensões. Abre um portal. É como se abrisse um portal. Então, na era de Jesus, há 2000 anos atrás, abriu esse portal. Por isso que ele teve
aquela sabedoria e todos aqueles milagres, e ele nasceu justamente na abertura desse portal, e ele fez muitos milagres. E o que ele falou? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Na abertura desses portais, há um trânsito, eu falo que é um trânsito de informação e de seres espirituais, tanto que daqui, da nossa dimensão para lá, como de lá para cá. Há um trânsito de informação, tanto de ida quanto de volta. Entenderam, gente? E isto vem tanto para o bem quanto para o mal. Vem informações boas quanto ruins. Nós estamos sendo acessados. Inclusive, também fala dos OVNIs, dos extraterrestres. Ele fala que vai aparecer. Então, nós estamos sendo com essa conexão entre essa dimensão, nessa abertura, que é as aberturas temporais. Seria uma das aberturas temporais. Nessa abertura, a gente recebe essas informações, tanto do bem quanto do mal, tanto de seres de luz quanto de seres das trevas. O que Jesus fez? Foi lá e se colocou nessa porta. Essa foi a minha interpretação. Ele se colocou nesta abertura e falou, por aqui ninguém entra, por ninguém passa. Só vai passar, só vai ter essa comunicação através de mim. Se você quiser ter a comunicação com Deus, é através de mim. Ele se colocou nessa porta. Por quê, gente? Para impedir os trevosos de piorar a nossa situação na Terra. Entendeu? Piorar. E agora, depois de 2000 anos, abriu-se outra vez. Então, Jesus fechou o portal lá, só que aqui está abrindo de novo. Por isso que muitas pessoas falam, quer dizer que é bíblico, né? Fala a volta de Jesus, a volta de Jesus. Esse portal eles cada vez, quanto mais a gente está adentrando nessa nova era, principalmente agora em 2023, que o planeta vai estar totalmente dentro do cinturão de luz, estará totalmente aberto isso daí. Então, a gente vai ter muita intuição, muitos sonhos, muitos problemas psicológicos que as pessoas não vão conseguir entender o que está acontecendo com elas. Entenderam, gente? Comunicações. Ó, gente, é coisa de doido, tá? Comunicações extraterrestres, com outras dimensões. Não, você não precisa ficar assustado quando você começar a perceber isso e aparecer isso. Entenderam, gente? A profundidade disso daqui? Então, é para a gente se preparar. Isso aqui é uma preparação para os acontecimentos. Entende? Aonde eu quero chegar? E Jesus se colocou à porta desse portal. Para a gente não ter tanto esse contato, porque vem mais trevosos do que seres de luz nos ajudar na nossa evolução. E o que ele fez? Fechou esse portal. E agora ele está se abrindo outra vez. Entende? Vamos continuar aqui a nossa leitura. Poucas páginas as 2 páginas que eu vou passar para vocês, tá? O presente atualiza futuros potenciais criados pelo passado. Existiria, então, de maneira incontestável, uma possibilidade de criar o futuro a cada instante, em aberturas inobserváveis, entre instantes observáveis, que pareciam formar uma contínua passagem do tempo. Nossa vida não seria mais que uma sucessão de instantes perceptíveis, atualizando impulsos imperceptíveis provenientes de um futuro já experimentado por um duplo nas aberturas de um tempo, cuja passagem pareceria sempre igual a si mesmo. A existência de vários tempos não seria a única maneira de construir o futuro dentro de um espaço para viver melhor dentro de um outro. Assim, a relatividade do tempo não seria uma singularidade misteriosa do nosso universo, mas simplesmente a consequência direta de uma propriedade muito mais fundamental da passagem do tempo, sua
variação imperceptível e estroboscópica necessária para um desdobramento vital. Essa parte aqui está falando do tempo, que é imperceptível, do futuro. Quem que vai no futuro buscar informação e trazer para a gente? O futuro, ele é... Lembra que quem assistiu a outra live minha? O passado é luminoso. Quem assistiu até o final do vídeo, tá? O passado é luminoso e o futuro é trevoso. E nós... Aqui está o nosso erro lá do Adão e Eva. Esse é o erro. Eles saíram da luminosidade, onde há luz, junto com o seu duplo, e se aventuraram ir para o futuro. Como, gente? Com os nosso ego, os nossos desejos. Você vai o quê? E está entrando na escuridão. Por que na escuridão? Porque você não sabe o que você vai encontrar. Quem deve e busca os melhores futuros para nós vivermos é o nosso duplo quântico. Isso através da nossa autorização, daquilo que nós pensamos e sentimos. Mas dependendo do que você pensa e sente, você está trazendo situações trevosas para a sua vida. Porque o seu duplo quântico, ele vai buscar o melhor futuro para você viver no presente. Mas se você está enviando, que aqui está falando, ó, o presente atualiza futuros potenciais. A gente só... eu já falei isso em outros vídeos. Se vocês me acompanham e assistem os meus vídeos, as minhas lives que eu já tenho sobre esse assunto, já sabe. Conforme o tempo vai passando, nós só vamos atualizando esses potenciais, esses pensamentos. Só vai atualizando. Quem vai buscar no futuro essas atualizações é o nosso duplo quântico. Vamos lá. E ele é o nosso princípio vital. Envelhecer mais rápido em um tempo acelerado permitiria, então, fabricar possibilidades futuras antes de vivê-las no tempo normal. Em seguida, seria suficiente atualizar a cada instante o melhor dos potenciais, assim experimentado realmente para viver bem no cotidiano. Se você escolher as melhores possibilidades, o seu duplo vai no futuro buscar essas possibilidades para você viver no presente. Ainda ele fala que é numa velocidade mais acelerada, mais rápida do que a velocidade da luz, para vocês terem uma ideia. Aplicação no cotidiano. É essa atualização rápida que, antes de tudo, temos tentado testar. Nós sabíamos que ela deveria fornecer permanentemente o melhor instinto de sobrevivência a quem souber dispor das informações vindas de um tempo acelerado, onde seus futuros são fabricados. Olha, gente, você envia os seus pensamentos, que são potenciais para o futuro, em um tempo acelerado. Eu já falei também em outras lives, gente, ficar repetitivo é muito chato. O passado é um tempo lento e o futuro é um tempo acelerado. O passado é luminoso, o futuro é trevoso. E nós estamos no centro, no presente, entenderam? E esse tempo acelerado nós não conhecemos, porque ele é trevoso. E quem vai buscar as melhores situações para a gente viver o momento presente é o nosso duplo, porque ele é nosso corpo de luz. Nosso corpo de luz. E se nós não estivermos atentos às suas informações, aos seus sinais, às intuições, você passa totalmente despercebido e você passa por situações catastróficas. Isso é muito importante saber. Vamos lá. Se um potencial ruim tiver no passado desencadeado,
desencadeado um desequilíbrio físico ou psíquico. A possibilidade de escolher uma solução melhor para os problemas só poderá recuperar o equilíbrio perdido. Eu vou ler de novo aqui o começo. Essa atualização rápida, que antes de tudo temos tentado testar, nós sabíamos que ela deveria fornecer permanentemente o melhor instinto de sobrevivência a quem souber dispor das informações vindas de um tempo acelerado, onde os seus futuros são fabricados. Se o potencial ruim tiver no passado, desencadeará um desequilíbrio físico ou psíquico. A possibilidade de escolher uma solução melhor para os problemas só poderá recuperar o equilíbrio perdido. De fato, segundo a teoria do desdobramento, as informações derivadas do futuro devem proceder permanentemente de aberturas imperceptíveis do nosso tempo, que é preciso saber controlar. Essas percepções que ele está falando, imperceptíveis, são intuições enviadas pelo seu duplo quântico. E essas percepções são aberturas temporais. Sabe aquelas intuições? Aqueles avisos que você tem, de repente, que você percebe um perigo, você percebe, são avisos, são intuições enviadas pelo seu duplo quântico. Isso é feito individual e também no coletivo. E como controlar isso, gente? Através do seu controle dos pensamentos. Quanto mais pensamentos ruins, se você sabe que cada pensamento é um potencial que você está enviando para o futuro, o que você tem que fazer? Cuidar dos seus pensamentos. Então, ter um certo controle. Tem gente que fala assim, não dá para controlar os pensamentos. Se você começar a pensar um pensamento ruim, você tem que mudar ele. Não tem como. Eu não posso mudar o seu pensamento, nem você mudar o meu. É algo individual. E aqui ele está falando dessa que é um instinto de sobrevivência. O seu duplo, ele manda informação e para você, é como se assim, está te avisando para você com um instinto de sobrevivência. Entende? Eis como a descoberta científica de uma propriedade essencial do tempo nos leva sem postulado, mas pela simples lógica a uma aplicação vital no cotidiano. Cada pessoa pode dizer, então, que o futuro criado a cada instante lhe dará no seu presente uma possibilidade de sobrevivência instantânea, graças às aberturas temporais imperceptíveis. Isso aqui, gente, é as intuições que o seu duplo manda com avisos instantâneos, coisas que acontecem de repente, que você tem aqueles avisos. Isso são possibilidades de sobrevivência. E nada mais ele manda esses avisos para a sua sobrevivência. Acreditávamos que nenhuma dificuldade deveria resistir ao poderoso potencial individual que nos revela este novo conhecimento de um desdobramento do espaço e do tempo. Tal situação era evidente para nós, na medida em que uma situação difícil ou uma doença não detém uma realidade em si mesma. O que existe são pessoas que, de forma singular, possuem modos de vida e potenciais diferentes, assim como desordens particulares. Foram resultados espetaculares que nos encorajaram rapidamente, frequentemente imprevisíveis, às vezes totalmente inesperados, só podiam mesmo nos surpreender. Aqui ele diz que é possível você mudar uma doença física através da mudança do pensamento. Quando você entra em contato, em conexão total com o seu duplo, que nada mais é do que a sua parte de luz espiritual, você muda a percepção, muda o pensamento
e você está mudando o futuro. Deixa eu falar algo para vocês também, para vocês entenderem. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa passou no médico, fez um exame, e o médico falou assim, você está com uma doença terrível, incurável, não vamos citar doença nenhuma, você está com uma doença incurável. O que o médico está fazendo com essa pessoa? Ele está emitindo para o futuro dessa pessoa aquela situação. Se essa pessoa que recebeu essa notícia acreditar que aquilo pode acontecer, ela está escrevendo o seu futuro para que aquilo aconteça. Se a pessoa, vamos supor que aí entra a fé, a crença, entra a parte espiritual. Você se apega com o seu duplo quântico, você muda esse potencial. Quando o médico dá essa informação, ele enviou para o seu futuro um potencial. É um pensamento que pode vir a acontecer. Mas você, junto com o seu duplo, que é a sua parte ondulatória e espiritual, tem o poder de mudar este potencial. Por que nós, que eu falei no começo, que nós estamos aqui, a nossa missão, que ele diz aqui, é mudar os potenciais que a humanidade criou. Quando você muda a sua percepção de mundo, a forma que você vê o mundo, você muda tudo, toda a dinâmica, a energia do planeta. Mas as pessoas teriam que ter este conhecimento. Então, quando você recebe uma notícia assim, e você muda a sua forma de ver aquela situação, você não entra não mergulha naquela informação e no medo, no pavor, você muda o potencial dessa situação que ela possa vir a acontecer. Quem faz isso junto com você é o seu duplo quântico, gente. Nada mais é do que o seu duplo quântico. Foram resultados espetaculares que nós encorajaram rapidamente. O impacto desse novo saber repercutiu rapidamente nas pessoas com problemas diversos que formam o nosso primeiro contingente de experiência. Ele fez várias experiências sobre esse assunto, tá, gente? De pessoas que se curaram fazendo essa prática. Postulávamos que uma doença ou uma preocupação maior dura somente o tempo de mudar as possibilidades futuras desejadas pela pessoa interessada, modificando seus projetos, vontades, desejos. Uma mudança de pensamento na fração de um segundo devia, então, criar numerosos potenciais de equilíbrio em um tempo acelerado. Mudou o pensamento, mudou a forma de percepção, que é a percepção, mudou a forma de você ver o seu futuro, você muda radicalmente aquela situação e você não vive, não passa por aquilo. Gente, quem faz isso, eu estou repetindo, é o seu duplo quântico, a sua parte ondulatória e espiritual. Entenderam? Então, criar numerosos potenciais de equilíbrio em um tempo acelerado, cuja síntese instantânea em nosso tempo seria determinante de um restabelecimento rápido de aparência milagrosa. Ao contrário, não levar isto em conta só produziria complicações certas. Mesmo se tratando adequados, pareciam trazer momentaneamente um aparente equilíbrio. Em todo caso, não parece difícil reorientar nossa vida para verificar pelo equilíbrio que nosso mal não é incurável. Viver desdobrado no tempo revelaria
ou deveria ser, tem alguns erros nesse livro. Então, uma excelente solução. Um duplo experimenta rapidamente nosso futuro e através de aberturas imperceptíveis entre os dois tempos, trocas permanentes de informações, nos coloca no bom caminho. Um duplo experimenta rapidamente nosso futuro. Experimenta quer dizer que ele vai no futuro e através de aberturas imperceptíveis entre dois tempos, trocas permanentes de informações, nos coloca num bom caminho. Por que dois tempos, gente? Porque nós estamos no tempo, na terceira dimensão, na vibração mais densa. E o nosso duplo está onde? No tempo mais acelerado, numa vibração mais elevada. Mas ele faz parte de nós, de cada um de nós. Não se esquecendo que todos nós temos o nosso duplo. Eu até não vou assim citar claramente assim, porque eu preciso dar uma reorganizada aqui, mas parece que até os animais também têm cada um o seu duplo. Pode ver que os animais, eles têm instintivos, eles são instintivos em catástrofes, coisas. Você pode ver, quando acontece terremoto, tsunami, essas coisas, você não vê que morreu um monte de animais, eles simplesmente eles somem. Isso aí que é o princípio vital. O que é o princípio vital? Ele é o instinto de sobrevivência. E o nosso espírito, ele coloca em nós o instinto de sobrevivência. Pra vocês terem uma ideia. Vamos lá. Um duplo experimenta rapidamente nosso futuro e através de aberturas imperceptíveis entre dois tempos, trocas permanentes de informações, nos coloca num bom caminho. Porém, para ir na direção certa, é necessário saber porque vivemos obrigatoriamente a dois, viver obrigatoriamente a dois em dois tempos diferentes. E também é indispensável se deixar guiar por esta outra parte de nós mesmos que desde muito cedo temos aprendido a ignorá-lo. Antes de tudo, é reencontrado o princípio vital de troca de informações com o nosso duplo durante nossos sonhos, que poderemos, enfim, conhecer o sentido e o alvo de nossas vidas e encontrar o equilíbrio capaz de nos conduzir a esta realização. De fato, esta fase mal compreendida do nosso sono nos faz viver em um tempo diferente do nosso e que o sabemos através de múltiplas experiências. Um sonho de 1/1000 de segundo pode, às vezes, desencadear uma história interminável, porque essa longa vida alures não nos permitiria viver bem, reencontrando da forma mais rápida possível um equilíbrio. Vou parar aqui e depois eu continuo, mas eu vou explicar para vocês isso aqui. Existe várias aberturas temporais. Qual que é essas aberturas temporais que ele fala? Aqui, o nome do livro é Mude o Seu Futuro através das aberturas temporais. Aberturas temporais imperceptíveis são sinais que o nosso duplo envia para nós durante o dia. Mas a maior abertura temporal que são enviadas as informações para nós é durante o sono, quando nós estamos dormindo. A informação é enviada por duplo quântico. Sabe quando você está quase dormindo? Eu já falei isso em vários outros vídeos, em outras lives que eu falei sobre esse assunto há algum tempo atrás. Não se esquecendo, gente, que eu tenho um curso sobre esse assunto, onde eu falo detalhadamente
página por página, eu explico para você detalhadamente todas esses ensinamentos da mude o seu futuro através das aberturas temporais, da lei do desdobramento do tempo. Voltando. Sabe quando você está quase dormindo, você não está nem dormindo e nem acordado? Ali quando você está quase pegando no sono, eu vou... mais para frente eu vou explicar melhor isso aqui, mas para vocês terem uma ideia da profundidade disso daqui. Aquilo que você leva para a cama, para dormir, os pensamentos que você leva, é o que é feito a leitura, o seu duplo, que é o seu espírito, faz uma leitura, é como se escaneasse todo o seu corpo e pega essa informação e você, enquanto dorme, o seu duplo vai, no futuro, buscar a resolução dos problemas para você. Olha a importância ao dormir. Aquilo que você leva para a cama, as preocupações, você leva essas informações e o seu duplo vai no futuro. Eu já vi algumas pessoas falando e também já estudei sobre isso. Dentro da física quântica, fala assim, antes de você dormir, ou a neurociência também, você faz uma pergunta para o seu inconsciente, para o seu cérebro. Vamos supor que você está querendo resolver algum assunto. E você pergunta para o seu cérebro, como eu resolvo isso? E vai dormir. No outro dia você tem a resposta. Já ouviu algumas pessoas falar sobre isso? Então, é semelhante isso daí. É só que aqui estão falando da física quântica, neurociência, mas aqui é o quê? O duplo quântico. Duplo quântico, para quem não sabe, para quem está chegando agora, é a sua parte ondulatória, o seu eu de luz. E aqui está falando que nós estamos vivendo em dois tempos. Nós estamos vivendo em dois tempos. O que é isso, gente? Um tempo material e um tempo espiritual. Um corpo físico e um corpo espiritual. O corpo físico está no tempo material, no tempo físico, com a velocidade mais lenta. Mais lenta. E o corpo espiritual, o seu duplo quântico, está na velocidade, no corpo de luz, numa aceleração mais rápida e uma vibração mais elevada. E mesmo assim, ele faz parte do nosso corpo físico. Sem ele, nós não existiríamos. Para vocês terem uma ideia. Entenderam mais ou menos até aqui? Quem já leu esse livro? Quem sabe desse assunto, gente? Alguém sabe? Depois vocês me comentam aí o que vocês sabem sobre esse assunto. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, eu tenho um curso e o link está na bio, no meu perfil, e eu vou colocar abaixo desse vídeo no YouTube, tá? E eu coloquei um preço bem assim, acessível, de final de ano, de presente para vocês, tá? É só você acessar aí. E é por isso que eu estou passando para vocês algumas páginas desse livro. Eu ia falar aleatoriamente, mas eu falei, não, vou ler para eles perceberem. Ele é bem complexo, assim, tem que ler várias vezes. E eu estudei muitas outras coisas para você entender aqui o final dele, porque tem muitos gráficos, olha para vocês verem, muitos gráficos, muitos cálculos matemáticos. Mas tudo que contém dentro dessa descoberta científica da lei do desdobramento do tempo é o que está acontecendo no planeta neste exato momento. E desde que o mundo é mundo, ele fez um estudo de 25 mil anos até agora, para vocês terem uma ideia. E, assim, dentro dos cálculos que ele fez, todos os acontecimentos do Apocalipse vai mais ou menos, sabe, as situações catastróficas, as mudanças, vai mais ou menos até 2064, para vocês terem uma ideia. Fala das crianças cristais,
extraterrestres que vão aparecer, fala do Adão e Eva, por que eles pecaram, de Jesus. Ele explica muito bem a parte de Jesus. Por isso que eu falei para vocês que eu entendi por esse estudo aquela parte que Jesus fala. Vou repetir para algumas pessoas que não chegou agora. Eu sou a porta, ninguém vai ao Pai senão por mim. São 26 mil anos que se findaram. Essas eras se findou em 2012. Nós já estamos adentrando a era de Aquários. E de uma era para outra há uma abertura. Uma abertura. É por isso que ele fala aberturas temporais. Aberturas temporais. Tem abertura, percepção que nós temos. As percepções que a gente tem, intuição, tudo são aberturas temporais. O nosso duplo trazendo informações do futuro. Quando nós vamos dormir, ali quase dormindo e acordado, é uma abertura temporal. E as informações vêm através do quê? Do nosso sono. Nas eras, de uma era para outra, há uma abertura temporal entre uma era e outra. Por isso que muitas pessoas que estudam sobre esse assunto, muitos místicos, muitas pessoas que estudam astronomia, não é astrologia, é astrologia, astronomia dos signos, né? Fala que o planeta está entrando numa era de luz. Está saindo, é como se a gente estivesse saindo das trevas. E aqui também ele fala que é como se o planeta estivesse numa era das trevas e agora está entrando numa era de luz. Tudo que estava encoberto está vindo à tona. Não há nada que vai ficar encoberto. Por isso que está vindo muita coisa à tona, muita coisa. Pessoas que estão mostrando quem elas são. Tudo que está acontecendo, gente, que estava escondido. Que muitas pessoas, até eu vi hoje alguém falando assim, é a teoria da conspiração. Não tem nada de conspiração. Todo mundo está vendo que o negócio está vindo tudo à tona e está vendo que não tem nada de conspiração, que é real o que está acontecendo. Entenderam? E ele fala tudo sobre esses assuntos, gente. Tudo sobre esses assuntos. É muito assim profundo. Quando eu comecei a estudar sobre este assunto, eu fiquei uma semana assim, como se eu não tivesse, como se não fosse eu. Parece que me despejou. Despejou assim o que eu tinha dentro, as minhas crenças, tudo que eu acreditava. Assim, muita coisa que eu acreditava como verdade absoluta caiu por terra. As crenças, a forma de eu ver o mundo, as minhas percepções, tudo mudou completamente, para vocês terem uma ideia. Mas eu tive que ler, estudar muito, estudar outras coisas para me entender isso daqui. Por isso que eu destrinchei mesmo, para vocês terem uma ideia. Mas, resumindo isso daqui hoje, então, muda. O presente atualiza futuros potenciais. O presente atualiza futuros potenciais. Cada pensamento que você emite é um potencial futuro que possa vir a acontecer. Às vezes pode não acontecer na sua vida, mas você envia esse pensamento, ele fica reverberando pelo universo em busca de outro semelhante. Você pode você pode morrer, o seu pensamento fica reverberando e ele vai se juntar com outro semelhante, outros ou vários outros, aumenta a amplitude de vibração e aquela situação tende a se realizar. Olha que responsabilidade, gente. Muitas pessoas que falam sobre a lei da atração falam assim, eu fico fazendo visualização e pensamentos e não acontece. Só está escrevendo na sua história de experiências de vida, situações que você pode vivenciar ou você está escrevendo para outras pessoas, para você ter uma ideia. Como eu falei do médico. Vamos supor, aqui também ele dá um exemplo. Vamos supor,
Você não gosta da sua sogra, ele fala mesmo, você não gosta da sua sogra e você fala mal dela ou você joga uma praga na sua sogra. Assim, você tem essa ideia de ideia ruim sobre a sua sogra. Mas você não fez mal à sua sogra. Só que você enviou esse pensamento. Uma pessoa lá na Rússia pegou esse pensamento, captou esse pensamento e também tem o mesmo pensamento que você, de não gostar da sogra. E vai e faz alguma coisa ruim para a sogra. Você é cúmplice daquele acontecimento. Gente, olha a responsabilidade. Eu fiquei assim chocada. Outro exemplo que ele dá. A pessoa está no trânsito e, por exemplo, ela é fechada no trânsito. Está dirigindo, ela é fechada no trânsito. E a pessoa fica com muita raiva, que isso acontece muito em trânsito, tá? A pessoa fala, dá vontade de matar esse daí. Dá vontade de matar essa pessoa que me fez isso, né? Me fez isso. Tá, não matou. Mas o que a pessoa fez? Enviou essa informação. Lá pode passar algum tempo, ou sei lá quanto tempo. Aquela mesma pessoa fez isso com outro. Aquele outro captou esse pensamento que você enviou e foi lá e fez aquilo com o outro. Foi lá e matou. Olha aqui, gente. Quem é o responsável? Percebeu? É muito assim, de você ficar estarrecida com tanta responsabilidade. O tamanho da responsabilidade daquilo que nós pensamos sobre nós e sobre as pessoas ao nosso redor. Imagine se você fala ainda a potência disso. Se só pensar, você já está enviando essas informações, imagina se falar. Perceberam? Essa parte de mude o seu futuro, que você está atualizando os pensamentos, você enviou esses pensamentos, você está enviando os pensamentos, mais ou menos, dentro dos estudos da psicologia, fala que a gente tem 60, 70 mil pensamentos por dia. Olha o tanto de potenciais enviados para o universo. Conforme vai passando os dias, é isso que fala, você, no momento presente, está atualizando estes pensamentos. Entenderam? Você está atualizando os pensamentos. Eu fiz uma observação, assim, uma análise, uma observação por algum tempo e vi que isso é real e verdadeiro. A gente vai passando o tempo, só vai atualizando os nossos pensamentos. Vai passando e você vai atualizando. Se você olha com crítica para a pessoa, se você admira uma pessoa, ou se você não gosta de uma pessoa, aquilo que você pensar sobre o outro, sobre você está enviando para o universo. Conforme vai passando os dias, você só está atualizando estes pensamentos. Percebeu o tamanho da responsabilidade? Então, para resumir e terminar, todos os pensamentos são potenciais que pode acontecer com você e com as pessoas que você enviou esses pensamentos. O que você pensar sobre o outro, você está enviando potenciais no futuro daquela pessoa. Entenderam? Eu fiz um vídeo esses dias, lembrei aqui agora, sobre o poder do pensamento. Isso aconteceu, tá, gente? Um pai que tinha um filho, adolescente, e o filho, ele falava que o filho era muito vagabundo, não queria fazer nada. E longe do filho, o filho estava longe, e ele ficava falando do filho, que o filho não fazia isso, que o filho era isso, que o filho era aquilo. E eu falei para ele, não faz isso, porque você está enviando essa informação no inconsciente dele para que ele haja da forma que você está enviando para ele. Você está influenciando ele. Pensa diferente. Para de pensar nisso. Quando ele mudou isso, o menino mudou completamente. Percebeu, gente? Você está enviando no futuro da pessoa algo que ela vai
experienciar. Você tanto envia para a pessoa, quanto você para você. Nós influenciamos as outras pessoas, tanto quanto nós somos influenciados. É uma antena, você capta e você envia. Entenderam, gente? Quem pode mudar esses potenciais? O nosso duplo quântico, que é a nossa parte, que é nós mesmos, somos nós mesmos a parte espiritual ou ondulatória, o seu ser de luz que está dentro de você. Ok, gente? Espero que vocês tenham aproveitado e aproveite. Manda esse aviãozinho para outras pessoas, compartilhe, comente. Gente, eu quero saber de vocês, o que vocês sabem sobre esse assunto. Curte, compartilhe, comente, mostre para outras pessoas mais sobre esse assunto. Tem muito mais aqui, muito mais. Eu posso ficar dias falando sobre esse assunto para vocês. Destrinchar tudo isso daqui para vocês. Vocês vão ficar estarrecidos com esse conhecimento. Eu falo que é assim por mim. Mudou completamente a minha visão de mundo. Eu já sabia, desde quando eu comecei a estudar esse assunto, há uns 3, 4 anos atrás, eu já sabia dos acontecimentos que estavam ia vir sobre o planeta. Para vocês terem uma ideia, eu fico falando que eu vou terminar e não termino. No Apocalipse fala das 7... Esqueci aqui agora. 7 sinais, né? São como se 7 sinais, como se estivesse no final dos tempos. Aqui ele explica que esses 7 sinais, eu esqueci agora aqui a palavra que não veio na minha mente. Esses 7 sinais são, sabe o sol? O sol, ele não tem, solta, como fala? Ai, gente, sumiu da minha mente. Os 7 sinais que fala do Apocalipse são as tempestades solares. Isso mesmo, as tempestades solares. Eles estão marcando já desde... Tem o último agora, o 7º, foi dia 4 de julho de 2021. Que ele fala que lá no Apocalipse fala que é os finais dos tempos. Para você saber, esses sinais viriam. Eu esqueci a palavra, no próximo vídeo eu vou falar, então talvez depois eu coloque aí abaixo. Agora eu esqueci. Para você, os 7 selos, isso, são as tempestades solar. E essas tempestades solar, quando elas acontecem, pode muda a vibração do planeta, muda a situação do planeta e pode mudar até o eixo de rotação da Terra, que o cientista está descobrindo que a rotação está modificada, para vocês terem uma ideia. E já teve essas 7 tempestades solar, que é mais ou menos, ele falou que podia acontecer, e aconteceria de cada 30 anos, e elas foram abreviadas. Uma foi com 30 anos, outra foi assim com 16, com 7, foi cada vez mais diminuindo, para vocês terem uma ideia. Entenderam? A profundidade desse assunto? Se vocês gostaram, gente, curtem, compartilhem e comentem o que vocês sabem sobre esse assunto, o que você quer saber mais sobre esse assunto, ok? Podemos mudar nossa realidade com ele? Totalmente. Aqui ele fala que você é o maestro da sua vida. Você não tem que deixar outro reger a sua orquestra. O que é a sua orquestra? Todos os acontecimentos, os músicos da sua orquestra são as pessoas, as situações na sua vida. Então você rege a orquestra. Se você deixar por conta de outro, esses músicos vão tocar qualquer música e você vai viver a situação que você não quer. Entende? Isso eu destrincho totalmente dentro do curso, tá? E tá com um preço promocional bem acessível. E o link está na bio aí no meu perfil, tá ok? Eu vou colocar também abaixo do vídeo, lá no meu canal, no YouTube, que tá com o meu mesmo nome, tá bom?
Você pode mudar qualquer área da sua vida com o seu duplo quântico. Não se esqueça que o seu duplo quântico é a sua parte ondulatória e espiritual. Lembra? 2 corpos, corpo físico, corpo espiritual. O eu físico, o eu espiritual. Velocidade densa, velocidade acelerada. Corpo denso, corpo de luz. Entendeu? No final do desdobramento do tempo, o desdobramento do tempo também, gente, é o final dos tempos, tá? Que tá falando do desdobramento do tempo. É como se deu a entender que os tempos, o passado e o futuro, vão se fundir no presente. E essa fusão também acontece com o nosso corpo físico com o corpo de luz, que é o nosso duplo quântico. Que é aí que fala a união com o duplo quântico. Que eu falei do Apocalipse, que fala que e os fiéis estarão com vestes brancas, e ele fala que não é nada de vestes brancas. É o corpo que se transformará num corpo de luz. Olha a profundidade desse conhecimento. Você percebeu, Eliane, que maravilha esse conhecimento? Percebeu? É muito profundo. E se você ler, estudar sobre o assunto, você vai entender tudo que está acontecendo no mundo. Percebeu que está vindo tudo à tona, muita coisa que estava escondida, está vindo tudo à tona. Principalmente aqui no Brasil. Ele está falando aqui. Está falando aqui. Esse conhecimento é para essa nova era. Tá bom? Eu tô assim amando falar com vocês, mas eu vou encerrar, senão o Instagram vai derrubar a minha live, tá bom? Vou fazer mais uma live falando sobre esse assunto e vou explicar mais outras coisas sobre as rotação do planeta e o que tem a ver com isso daqui. A transição planetária, o que tem a ver com o duplo quântico, tá bom? Mas, gente, comentem, curte e compartilhe com outras pessoas, tá bom? Obrigada por vocês estão me assistindo, Eliane. Beijo no coração de todos e até a próxima live.